1959. Naquele ano, o prêmio máximo do Festival de Cannes foi dado a um filme feito com pouco dinheiro, em preto e branco, com atores desconhecidos e um diretor estreante, de 28 anos. O cineasta era François Truffaut. E o filme, Os Incompreendidos. Ambos ficaram famosos e entraram para a história do cinema mundial. A partir daquele dia, passou a existir oficialmente a Nouvelle Vague. Passados 50 anos e depois da própria porta-voz do movimento, a revista Cahiers du Cinéma, ter sido vendida, o que resta da Nouvelle Vague? Por isso, além de comemorar esse meio século, o Start convida você a refletir sobre essa questão. Como esse, de Cinemateca, que os estudiosos e amantes de cinema criaram uma nova maneira de pensar a arte de fazer filmes. Não havia mais espaço para o cinema francês falar do que interessava, encaixotado dentro dos estúdios. O mundo já havia passado pelo expressionismo alemão entre as décadas de 10 e 20, conhecia a escola documentarista britânica e, nos anos 40, o neorrealismo italiano. Nos Estados Unidos, uma obra fundamental mudava, na mesma época, o curso da história cinematográfica. Cidadão Kane, de Orson Welles, inaugurou em 1941 uma nova linguagem narrativa e de enquadramentos. Embora fazendo parte do mundo acadêmico, os críticos e cinéfilos que escreviam na revista francesa Cahiers du Cinéma, como Godard e Truffaut, pregavam um cinema nada convencional. Donos de um vigor próprio da geração sessentista, queriam transgredir o modelo narrativo vigente. Abusaram da liberdade, usando câmera na mão, luz natural, enquadramentos e montagem inesperados e investindo na desconstrução da linearidade. Era um cinema de autor, embora fosse produzido de maneira coletiva e com muita valorização do ator e do improviso. Depois da Nouvelle Vague, nada se manteve em seu lugar. O crítico e professor Inácio Araújo também é acadêmico, embora tenha começado no cinema como assistente de produção. Viveu em Paris por mais de 3 anos, com textos publicados em jornais e revistas e 2 livros sobre o assunto. Inácio não saberia dizer como o cinema estaria hoje sem a eclosão da Nouvelle Vague. Inácio, que o movimento Nouvelle Vague, indiscutivelmente, ele mudou a história do cinema, né? Não tenho o que falar. Mas o que ele tirou do lugar e o que ele colocou no lugar? Que mexida que ele deu? Foi uma mexida ampla, né? Então, vamos tentar por partes. Em primeiro lugar, cinema francês, né? O cinema francês era um cinema extremamente acadêmico, extremamente vigorava uma ordem hierárquica muito tremenda, muito forte. Era um sistema inquisitorial, como dizia Godard, né? Eles demolem isso, porque eles começam a filmar novos, eles saem do sistema de estúdio, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o aspecto crítico, né? Antes de fazerem filmes, eles eram críticos. Então, é a primeira vez na história assim, que isso acontece regularmente, que você tem uma atitude crítica que interfere, né, diretamente no que será feito. Ou seja, eles se formam na Cinemateca. Então, é uma geração que não sai do artesanato. Quer dizer, como você fazia a sua formação? Eu sou um assistente, vou aprendendo, vou segundo assistente, primeiro assistente, e aí viro o diretor. Ou sou assistente de fotografia, sou assistente de câmera, viro fotógrafo, né? Eles não, eles vão aprender na Cinemateca. Eles são espectadores antes de mais nada, né? Então isso vai trazer uma mudança substancial na formação, né? E terceiro aspecto vai ser o aspecto técnico, né? Quer dizer, eles vão se fundamentar muito no Rossellini, que o Rossellini dizia o quê? A técnica é uma bobagem. A técnica existe para intimidar as pessoas. E eles vão
referendar isso, porém, são 15 anos depois, né, do surgimento do neorrealismo, no momento em que começam a surgir o quê? As câmeras leves, os equipamentos de luz leves e os negativos mais sensíveis. Então, isso vai trazer uma simplificação técnica, né, muito importante, que vai interferir diretamente na produção, né? Eu acho que isso vai ser, talvez, a principal herança, né, que vai ser essa transformação no modo de produção. E a Nouvelle Vague existe ainda? Existe, né? Existe. Ela é muito sólida, né? As pessoas às vezes detestam o Godard, né? Mas quando você mostra, né? E você coloca, sobretudo, né? Que eu dou as aulas, então entra numa história. Isso tem um sentido dentro de uma história. Claro que quem chega no meio de qualquer história fica meio boiando. Mas se você acompanha um pouco mais, você percebe que isso tem um sentido, que não é tão complicado assim. Às vezes é, né? Às vezes é opaco, né? A mesma coisa o Glauber, né? Você bota Deus e o Diabo, a primeira coisa né? A primeira sensação que as pessoas têm, mas se você coloca isso dentro de um contexto, é muito isso de você acreditar que o cinema existe fora da história, é absurdo. Mas se você for ler, sei lá, o Balzac fora da história, também é uma desgraça, entendeu? Tudo que você faça que não seja meio localizado, é assim. E o problema é que o cinema falta um cultivo de cultura mesmo. Quando as pessoas não acreditarem que isso é uma arte, que isso tem uma história, sabe? Não é tão diferente do romance ou da pintura. Tem isso e isso convive com esse mercado, né? Mudou e tal, o cinema mudou. Não é mais uma arte popular, tudo bem, vamos aceitar isso, né? Existem outras coisas entraram no meio, entrou a televisão, entrou a internet, né? Que a gente não sabe exatamente ainda onde a internet nos vai levar, né? Mas entrou, né? Então o cinema já tem um lugar que ele procura o tempo todo qual é o lugar dele, né? Ele não sabe mais se ele é uma arte plástica. Você vai na Bienal, metade das coisas são cinema, a rigor. Então, tudo isso, né, é um repensamento mais ou menos constante do cinema, do lugar das artes, né, que a ser feito. E você não pode esquecer a Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague é um momento central da modernidade cinematográfica. De fato, a Nouvelle Vague se fez por um pequeno grupo e por seu entusiasmo juvenil. Os cineastas mais famosos eram os mesmos que escreviam na Cahiers du Cinéma e que usavam a revista mais do que uma difusora de suas ideias. Rapidamente, todos eles foram rotulados Nouvelle Vague, apesar de muitos, depois, terem seguido caminhos diferentes. Os mais famosos, Jean-Luc Godard, François Truffaut, e Alain Resnais se mantiveram fiéis à Nouvelle Vague. Resnais, então, desde que apresenta Hiroshima Mon Amour, em 1959, passa a ser considerado um guru respeitável. O polêmico e pretensiosamente genial Godard permanece com seu cinema experimental até a exaustão. Um fã, entre tantos, é o pernambucano Heitor Dália. O cineasta, que em 2004 fez seu primeiro longa, admite que seu cinema não seria possível sem a Nouvelle Vague. O jovem promissor talento, como foi apresentada a cineasta de 25 anos, Vera Egito, na mostra paralela de Cannes deste ano, concorda com o colega veterano de festivais internacionais. Não há como não admirar Truffaut. Então, queria citar uma frase de Truffaut. Todo bom filme deve saber exprimir, ao mesmo tempo, uma visão do mundo e uma visão do cinema. Era o que a Nouvelle Vague queria? Uma nova visão do cinema e, ao mesmo tempo, mostrar essa realidade, mostrar o mundo que já não cabia mais num estúdio? Acho que sim, acho que a Nouvelle Vague bebeu bastante da fonte do neorrealismo italiano, que foi onde realmente, pela primeira vez, as câmeras saíram do estúdio e foram para a rua, ali na Itália do pós-guerra. Era uma influência bem forte para eles, o trabalho do Fellini, do Rossellini. Só que a Nouvelle Vague trouxe um novo olhar para isso, uma coisa um pouco mais lírica. Eu acho que
que, claro, existiu o lirismo no neorrealismo, mas existia um compromisso ainda formal e político e uma causa mais nítida, que você enxerga bem nos filmes do neorrealismo. E a Nouvelle Vague vem muito livre, né? Acho que no Acossado você vê aqueles passeios por Paris e eu acho que a sensação que me dá é de liberdade. Où on va? No Porto, à Saint-Michel. On couche ensemble ce soir? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu crois bien avec moi? Si, c'est bien. Tout à l'heure dans François, j'ai lu un truc pas mal. Un receveur d'autobus qui avait volé 5 millions pour séduire une fille. Il se faisait passer pour un riche impresario. Ils sont descendus ensemble sur la côte. En 3 jours, ils ont grillé les 5 millions. Et là, le type, il s'est pas dégonflé. Il a dit à la fille, c'est de l'argent volé, je suis un voyou, mais je t'amuse. Et ce que je trouve de formidable, c'est que la fille n'a pas laissé tomber. Elle lui a dit, moi aussi, je t'aime bien. Godard, eu concordo totalmente, eu acho que ele levou o cinema para outro nível, né, de debate. Inclusive, eu acho que ele, mais do que o Truffaut, apesar de Truffaut ter feito Noite, que é um filme que debate o cinema, né, o tema do filme é o cinema, mas eu acho que Godard foi o que experimentou mais na linguagem, assim, né. Ele falava assim, até falava que Truffaut fazia filmes e que ele fazia cinema, né. Então ele tinha esse debate mais marcante, assim, sabe, sobre o cinema consciente de si mesmo, né, assim, a metalinguagem, assim, sabe, não está aqui só contando histórias, a gente está contando histórias através de uma linguagem nova que está se reinventando a cada dia e que a gente tem totalmente consciência dessa linguagem, entendeu? Acho que o Acossado é um pouco isso, eles têm vários filmes que eles fazem esse diálogo com gêneros do cinema clássico americano, mas reinventando de um outro jeito, assim, né? E eu acho que o Godard levou o cinema num nível quase filosófico, assim, de reflexão, sabe? Tipo, da própria condição humana, tipo, e o Truffaut mais emocional, né? Mais narrativo, contando histórias emocionantes, claro, com essa liberdade toda que veio do próprio modo de produção, que é levar o cinema para a rua, câmeras leves, luz natural e tal, e um tema e uma vontade de reinventar, né? O que vocês acreditam que existe hoje no cinema de vocês que só é possível por causa da Nouvelle Vague? É muito difícil falar de influência, né? Eu acho que ou o quanto influências suas estão realmente impressas numa coisa que você faz. Eu acho que não acho que tem alguma coisa de Godard ou de Truffaut nos meus filmes, mas no que me influencia é exatamente essa liberdade. E existe uma coisa que eu gosto muito na Nouvelle Vague, que é um guia mesmo, que é a crença nos atores e no carisma, na capacidade de uma figura fazer um filme, conquistar a tela e conquistar o espectador, que não é exatamente aquela interpretação formalista, como você vê de repente no Hitchcock, que era um guia para eles. Pour une fois que tu as la chance d'être aimé par un être exceptionnel. De quoi te mêles-tu? Écoute, je suis venu pour vivre dans la paix, et tu la troubles. Si chacun vit pour soi, je ne la dérangerai pas. E permitia uma apreciação estética mesmo daquilo. Então você aprecia aquele quadro, aquele ator, aquela atriz que é lindo, que tem um carisma impressionante, e aquilo já vale a sequência. Eu acho que tem isso mesmo, que eu acho que essa tensão especial, a busca estética do plano, né? Com ênfase muito grande nos closes, assim, principalmente você falou das atrizes, né? Que tinham essa star quality, é diferente das americanas, que estão a serviço da narrativa. Ali, as musas estão a serviço do cinema em si. Tem uma coisa que transcende a própria construção narrativa, que é você preencher através desse carisma e dessa pulsão estética, da beleza, dos cabelos. Você compõe o quadro e chega ao cinema pelo simples fato de estar ali, entendeu? Tipo, então essa é uma coisa, tipo, então essa composição dos planos, a busca estética dos planos, entendeu? Às vezes com desconstrução narrativa, né? Você tem algumas invenções da Nouvelle Vague, né? O jump cut. Explica pra gente que invenção é essa. Que é você pular
fort raccord, né, que eles chamam, porque você pular de um plano para o plano mesmo no momento mais adiante, entendeu? Patrícia. Sem mudar o enquadramento, entendeu? Então, algumas inovações estéticas, assim, tipo, que estão ligadas à composição do quadro, entendeu? Assim, acho que valem até hoje, sabe? A gente falou dos atores, falou dos autores e das equipes, elas agiam de uma maneira bem coletiva, né? O filme era feito por todos se envolviam muito, baixos orçamentos, né? Esse é um modelo ainda aplicado hoje, mesmo para um cinema bem autoral, como o da época? Eu acho que é um modelo aplicado hoje, eu acho que acho que a questão não é nem só o baixo orçamento, mas eu acho que aqui no Brasil a gente faz um cinema assim, talvez por influência deles, onde a equipe acredita no diretor e acredita que aquele filme pode ser uma coisa realmente especial. Eu acho que, bom, os curtas que eu fiz foram todos assim e todos com baixo orçamento, ou seja, a equipe estava ali muito mais por amor do que por qualquer outra coisa. E claro que isso imprime, porque você tem uma equipe que acredita naquele projeto, acredita que aquele filme pode ser um filme diferente, um filme especial. E talvez isso fosse assim naquela época, 50 anos atrás. E eu acho que, especialmente no começo da Nouvelle Vague, existia uma ingenuidade que é muito bonita, né? Que você percebe nos primeiros filmes, essa crença de que aquele simples filme, aquela menina, Joan Seberg e o Belmondo andando pelo Champs-Élysées, aquele plano podia mudar tudo, podia mudar a história do cinema, o que de fato mudou. New York Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune. O que eu acho assim, que a maior lição de tudo da Nouvelle Vague é quando você tem realmente alguma coisa para falar importante, quando você tem uma pulsão criativa que precisa se expressar, você vai achar um caminho, entendeu? E o caminho, ele se apresenta do jeito que é possível, entendeu? Ali foi indo para a rua, com câmera leve, câmera na mão, com equipes pequenas, entendeu? Eu acho que quando você tem um desejo sincero de fazer cinema, você vai achar o caminho dele, né? Eu acho que a gente tem uma influência também muito grande do cinema americano aqui no Brasil, as equipes são maiores, mais estruturadas, como acho que as equipes europeias são mais enxutas, né? E nessa época também era mais enxuto. Mas o cinema em geral ele tem um modus operandi que é mais ou menos parecido no mundo inteiro, né? Você pega a própria Noite Americana do Truffaut que fala de um filme, é um filme completo, entendeu? Tem uma equipe como tem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Acho que no começo da Nouvelle Vague, eu acho que sim, tinha essa pulsão criativa que passava por cima de tudo. Então você não importa o tamanho da equipe, como você está fazendo, importa o fato de você estar fazendo, entendeu? A liberdade talvez tenha sido mesmo a herança mais importante da Nouvelle Vague. Uma liberdade que fica evidente tanto na imagem quanto no texto. Marçal Aquino publicou diversos livros, entre eles o premiado O Amor e Outros Objetos Pontiagudos. Já viu alguns de seus romances no cinema e também criou histórias especialmente para a telona, como Nina, roteiro do filme de Heitor Dália. A relação de Marçal entre as linguagens literária e cinematográfica o permite dizer que o cinema mundial de hoje precisa viver uma nova Nouvelle Vague. Marçal, vamos começar a falar da linearidade, ou melhor, da não linearidade. Que narrativa você aprecia dentro da Nouvelle Vague? O que eu gosto na Nouvelle Vague, sobretudo, e aí eu penso no Truffaut e no Louis Malle especificamente, é que eles valorizaram um gênero que era um gênero tipicamente americano, do cinema americano, que é o gênero policial, e subverter esse gênero. Se você pensar na Noiva Estava de Preto, se você pensar no De Repente num Domingo, que é o último filme do Truffaut, que é um policial, o Atire no Pianista, no caso do Louis Malle, o Ascensor para o Cadafalso, são filmes que vão beber na fonte, naquilo que o cinema americano tinha de mais tradicional naquele momento, e subverteram aquilo e adotaram como linguagem própria, né? Que não era deles. Qual roteiro é genial? Ascensor para o Cadafalso. É espetacular, porque você tem, não é só o roteiro, o cartaz do filme tem os dois atores, o casal de atores. E eles nunca estão juntos no filme. Aquela cena não é possível porque ela não aparece no filme. Isso é uma coisa pensada. O único momento em que aqueles dois personagens são vistos é numa foto e ela resolve o enigma do filme. Para mim isso é sinal de inteligência.
O que você acha que foi feito por esses autores que você citou, desse período, há 50 anos, que hoje a gente consegue ver que estão no cinema, falando nessa questão de roteiro, de texto, de diálogo? Eu acho que é a liberdade. Eu acho que a principal lição da Nouvelle Vague, sobretudo, foi a liberdade, que inclusive veio bater aqui no Brasil. O pessoal do cinema novo bebe nessa fonte também. Se você pensar em Joaquim Pedro, se você pensar no próprio Domingos de Oliveira, a liberdade que o Domingos tem é claramente fruto daquele período, é fruto daquele tipo de pensamento. Então essa liberdade de filmar, a liberdade de fazer cinema de uma maneira não programática, não industrial, fazer artesanal, fazer com, eu acho assim, paixão pela coisa também. E antes da Nouvelle Vague, você acha que isso não era possível? O cinema sempre ele veio caminhando, ele era novo ainda, o cinema é uma arte nova, ele estava se descobrindo ainda. E há um momento que Hollywood começa a padronizar já, como indústria, ele começa a padronizar. E nesse sentido os franceses quebraram essa coisa do padrão. Vamos tentar fazer de outra maneira. É possível fazer de outra maneira e fazer com arte e com, digamos assim, e com possibilidade de falar com o público. Porque senão nós ficamos naquela máquina, aquela fábrica de pipoca na porta do circo. Tudo tem que obedecer a um padrão. E cinema, como arte, se pensar como arte, não pode ter padrão. E uma nova Nouvelle Vague pode estar acontecendo e a gente ainda não sabe? No bojo dessa revolução tecnológica que está vindo aí, e naturalmente ela vai mudar a linguagem do cinema, obrigatoriamente, essas câmeras de vídeo de alta definição hoje que vão eliminar a película, por exemplo, obrigatoriamente vai ter uma mudança de linguagem. Não é possível pensar que o cinema não mude. Claro que quando eu vejo um plano filmado com película e quando eu vejo um plano captado em câmera de vídeo, existe uma diferença. E isso é linguagem. E isso é a maneira como a tecnologia está chegando hoje mais cedo para as pessoas, com a internet, com a forma de difusão. Isso vai obrigar as pessoas a repensar. Então pode ser que você faça um filme muito baratinho e aí entra o artista. E a temática? Hoje, por exemplo, você tem um cinema mais encaretado, né? Se você pensar bem. Mas ainda assim tem aqueles cineastas por aí que estão tentando fazer e aí já pega a pecha de filme de arte. Existe o filme popular, filme de arte. Acho que a Nouvelle Vague não contemplava essa ideia de fazer cinema de arte. Eles queriam fazer um cinema combativo, um cinema presente na vida das pessoas, mas com arte, nunca esquecendo que cinema é arte.